Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vanessa Zampronho, editora de internacional aqui da Safras News, e a gente vai fazer hoje o nosso combo pós-Fed e pós-Copom. E para ajudar a gente a desvendar essas decisões e como elas impactam o mercado, eu estou falando com o Marcelo Bolzan, ele é estrategista de investimentos, CGA e sócio da The Hill Capital. Marcelo, obrigada por ter atendido o nosso convite, obrigada pela participação. Olá, Vanessa. Prazer em falar contigo. E aí, vamos começar com o Fed, a decisão de manutenção dos juros e depois uma sinalização de corte em setembro. E não tem como falar, hoje, nós estamos gravando na sexta-feira, nós temos o payroll que veio bem abaixo do esperado, então vai ser um combo bom. Marcelo, como é que você vê toda essa embalagem? Olha, Vanessa, a semana ela foi uma semana bastante intensa, com decisões de juros, né? Não só Brasil, Estados Unidos, mas Inglaterra, Japão. Então foi uma semana realmente bastante intensa. E a nossa expectativa, né, para a decisão de juros nos Estados Unidos era de manutenção, era um consenso no mercado, né, que os juros permanecessem estáveis naquela janela de 5,25 a 5,5%. Agora, o ponto mais aguardado seria a comunicação. E quando a gente viu ali, né, não só no comunicado, mas a entrevista do Powell logo na sequência, a gente percebeu um tom muito mais dovish, ou seja, já sinalizando que os próximos passos serão de queda de juros. Então, na decisão ali do Fed, ele já deixa aberta a possibilidade para cortes de juros nos próximos meses. E é claro, né, que o mercado tem acompanhado os dados de atividade, de inflação, e gradualmente a inflação ela vem convergindo. Realmente o Fed terá espaço aqui para começar a cortar esses juros. E hoje, como você falou, é um dia super importante, porque foi divulgado agora pela manhã o payroll, que é aquele indicador que mostra a criação de novas vagas de trabalho no mercado americano. A expectativa era que viesse um número, né, em torno de 175 mil novas vagas de trabalho. Só para lembrar, né, o último dado ele tinha vindo próximo de 206 mil novas vagas de trabalho. Oi, E foi uma surpresa muito grande, né, esse dado que saiu agora, que foi de 114 mil. Ou seja, gradualmente, né, a gente percebe ali que a criação de novas vagas de trabalho vem sendo reduzida. Isso está compatível, né, com aquele cenário de soft landing, né, que o Fed trabalha, né, de uma desaceleração, mas é claro que acendeu uma luz amarela, porque para você sair de um crescimento menor, né, para um patamar de recessão, é um detalhe ali muito pequeno. Então, o mercado ficou bastante apreensivo, as bolsas estão aí, né, sofrendo oscilações, muito em função dessa expectativa. sim, e foi uma queda generalizada mesmo, né? Se é uma expectativa de um crescimento mais lento agora com recessão, então muda completamente a chave. A gente já tem visto aí quem acredite num corte de 0,50 e não 0,25, então é uma situação de alerta, no mínimo, né? Sim, com certeza. E o interessante, Vanessa, é que ontem, uma das perguntas que fizeram para o Powell, né, foi justamente isso. Se ele via espaço para uma queda já de 0,50, e ele falou que ainda não, eles não debateram, né, esse tipo de assunto, mas independente, né, de 0,50, 0,25, o mercado hoje precifica 0,25 na de setembro e 0,25 em dezembro. Acho que é um pouco precipitado, né, imaginar ali que a economia americana vai entrar numa recessão. Os últimos dados que saíram de PIB recentemente, há 2 semanas, eles vieram até acima da expectativa, mostrando que a Uhum. economia americana está saudável. Eu acho que é mais uma luz amarela, né, um ponto de atenção. E acho que nesse cenário de menor crescimento de empregos, né, fica bem claro que em setembro aí o Fed vai começar esse processo de queda de juros, apesar de ele ter dito que ele será data dependent, ou seja, dependendo dos dados, ele vai tomar as decisões. E tudo indica que realmente vai começar agora em setembro.
Até porque nós temos muita água para rolar até setembro, né? Nós temos mais uma rodada de índices de inflação, de balança comercial, mais um payroll e mais um PCE, né? Realmente é o famoso aguardar os próximos capítulos. E um ponto interessante é que o Fed ele nunca toma uma decisão sem deixar ali telegrafado. E vai ter um encontro importante no dia 22 de agosto, então mais para o final do mês, que é o Jackson Hole, e o Fed, né, o Powell, dá sinais, né, ele dá declarações ali. A gente imagina que nessa reunião, que está mais para o final do mês, ele já bata o martelo, ali já deixe mais claro, né, essa possibilidade de queda de 0,25 para a reunião de setembro. É um esquenta para a reunião de setembro, né? Exatamente. Vamos acompanhar aí não só os indicadores de inflação, né? Temos CPI, o indicador que o Fed acompanha mais de perto é o PCI, então vamos acompanhar de perto, mas tudo indica aí que o mercado vai precificar cada vez mais, né, essa queda de 0,25 aqui para setembro. E aí, mudando de hemisfério, vamos falar aqui do nosso Banco Central, que também teve uma decisão semelhante, mas os motivos foram diferentes e foi uma decisão unânime, né? Aqui o Copom, né, aconteceu no mesmo dia, a famosa super quarta, né, quando coincide aqui a decisão de juros nos Estados Unidos e Brasil. Assim como nós já esperávamos, Vanessa, veio uma manutenção de juros, então taxa Selic permanece em 10,50, como era amplamente aguardado. E aqui também, né, acho que a grande dúvida era a comunicação. Como que seria, né, a comunicação feita ali pelo Banco Central? E no nosso entendimento, o balanço de riscos do último Copom para cá, ele piorou bastante. Então, o dólar saiu de 5,30 para mais de 5,60, e isso, quando a gente coloca nos modelos do Banco Central, é traduzido em mais inflação para o futuro. Uhum. Nós tivemos indicadores de inflação aqui um pouco mais pressionados, né, como o caso do IPCA 15, acompanhando o Boletim Focus semana a semana, a gente tem percebido uma desancoragem das expectativas de inflação para esse e para o próximo ano, em função dos riscos fiscais, né, mesmo o governo anunciando, né, um contingenciamento de 15 bi, aparentemente esse número ficou um pouco abaixo do que o mercado gostaria. Então, em função desse conjunto, né, de fatores, a gente entendia que o Copom deveria ter um tom mais duro, né? E no comunicado que sai ali logo após a decisão, ele trouxe alguns sinais. Olha, a gente precisa de maior cautela, a gente precisa estar mais vigilante em função desse cenário. Então, ele dá um tom assim um pouco mais duro, um pouco mais hawkish, mas a gente queria ver um tom ainda mais duro, dizendo que se for preciso eles vão sim aumentar juros, né? Então soou, né, um comunicado um pouco mais dove, né? Então a gente queria que tivesse um tom ali um pouco mais pesado, né? É claro que na próxima semana, terça-feira agora, sai a ata. Na ata a gente vai ter ali o que foi debatido, né? Como cada um dos diretores pensaram, né, e votaram que foi unânime, né, mas o que eles levaram ali em considerações. Então a gente pode ter um termômetro ali um pouco melhor em relação a próximos passos. Mas a gente esperava, né, um tom ali um pouco mais duro a princípio. E até o final do ano, a expectativa realmente é de manutenção, pelo menos levando em consideração esse comunicado menos hawkish que o esperado, né? Exato. Eu acho que hoje o nosso cenário aqui, né, ele é de manutenção em 10,5%. Ele coincide com o Boletim Focus, que também ali tem um cenário de 10,5% para o final do ano. Acho que existem possibilidades, né, tanto de queda quanto de subida quando a gente coloca o balanço de riscos. Então, o Fed começando a cortar juros lá fora, né, o cenário internacional desacelerando, seria factível, né, pensar aqui numa redução de juros mais para o final do ano também.
Por outro lado, a gente tem, né, uma escalada do dólar ainda maior nessa semana, né, como a gente bem comentou aqui. E então, esse dólar mais pressionado, as expectativas desancorando, teria espaço para pensar em subida de juros para o final do ano também. Mas hoje tudo indica, né, que ele deve manter, o comitê, né, deve manter a Selic estável daqui até o final do ano. Na própria semana que vem saem dados importantes, né? Então teremos aí a divulgação do IPCA, o fechamento do mês, então já é um indicador aí bem importante para a gente entender próximos passos também em relação ao Comitê de Política Monetária brasileiro. E aguardar e acompanhar para ver, né? Mas foi bom essa análise mais ampla, que a gente tem uma noção do que está acontecendo lá, como respinga aqui e como a gente pode analisar os próximos movimentos, né? Exato, exato. Porque até ontem, né, o balanço de riscos do Banco Central aqui, ele estava muito mais voltado para o risco interno. E, eventualmente, se a economia americana, né, passar por uma desaceleração mais forte ou até uma possibilidade de uma recessão, é claro que aqui vai abrir espaço, né, para flexibilizar os juros eventualmente mais para frente, né? Então, por isso que é fundamental a gente acompanhar não só o que acontece aqui, né, mas olhar lá fora também, porque tem um impacto direto. É um olho no peixe e outro no gato, né? Exatamente. Legal, Marcelo, obrigada por ter conversado com a gente. Conversei com o Marcelo Bolzan, ele é estrategista-chefe sócio da The Hill Capital. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui e aguardando agora os próximos movimentos. Vanessa, muito obrigado pela oportunidade. Desejo um ótimo dia e vamos acompanhar aqui os próximos passos. Vamos. Obrigada.